Na China, um homem foi preso após se passar por uma mulher para atrair homens em aplicativos de relacionamento e por gravar relações sexuais sem consentimento e divulgar na internet. Com o apelido de Sister Hong, ele alega ter feito quase 1.700 vítimas e o caso virou o assunto mais comentado aqui do Brasil. Vamos te contar essa história no vídeo de hoje. Vamos começar então falando sobre um homem de 38 anos que nem nome divulgado tem ainda. Esse homem se passou por uma mulher chamada Sister Hong, ou então a Irmã Vermelha, para atrair e ter relações sexuais com outros homens. Esse homem então filmava essas relações sem consentimento e de forma escondida e postava na internet. E não foram poucos os homens com quem ele fez isso. Segundo o próprio, ele atraiu mais de 1.600 homens, especificamente 1.691 homens. E ele postou os vídeos de centenas dessas vítimas na internet. E quando o perfil, inclusive, foi descoberto, o mundo todo se chocou, porque viu ali, né, uma pessoa com uma máscara que não parece uma pessoa. É bem estranho, né? É pior do que a das branquelas. E o das branquelas é muito ruim, né? Muita... Não, e tem uma máscara de silicone, né? Por baixo. Tem uma máscara de silicone muito maquiada, com uma peruca que também não é tão realista. Então fica um negócio assim que você vê, assim, você já... Isso aqui não é uma pessoa, isso aqui, né? É uma máscara, dá pra perceber, né? E todo o boato começou com alguns relatos que eram contados em uma rede social chinesa chamada Xiaohongshu, que apontavam que o método dele envolvia se apresentar como uma mulher casada. Então ele ia pros apps de namoro, lá pro Tinder deles, né? Ia pro... Como é que é o nome daquele outro? O Bumble. Bumble. Ia lá e fazia lá um perfil falando que era uma mulher casada e pegava os caras que eram os famosos talaricos, né? Os que adoram mulher casada. Os que tinham fantasia nisso de fato, não é uma piada, ele realmente fazia isso porque ele descobriu que tinham muitos homens dispostos a ficar com uma mulher casada independente da aparência ou qualquer coisa. Então ele criava um personagem feminino usando maquiagem, peruca, roupas femininas, filtros, próteses de silicone e até para poder fazer alguns encontros virtuais antes do encontro presencial, ele usava alguns softwares, por exemplo, com filtro e modulação de voz, para ficar com uma voz feminina. E para você poder se encontrar então com ela, você tinha que fazer um pagamento, mas não um pagamento em dinheiro, até porque é proibido por lá. Ela pedia então alguns itens em troca de serviços sexuais. Itens como frutas, óleos de amendoim, papel de seda, leite e até pequenos eletrodomésticos. E as vítimas dele são pessoas de todo tipo, cara. Tem uma imagem grandona com umas 200 pessoas e é até engraçado porque tem 200 pessoas, são 198 orientais, um homem negro e um homem branco. E aí tinha um gente falando, o que esse cara tá fazendo aí no meio perdido? Absurdo. Como é que esse cara foi parar nesse lugar, tá ligado? Tipo, como esses dois se envolveram nisso? Porque ela tava atacando pra todo lado. Tinha ali uma boa parte que eram estudantes universitários, frequentadores de academia, e também tinham alguns estrangeiros, que era o caso desses dois. E lá na China, eles são mais diretos do que aqui com o que eles acham bonito ou não. Então, tipo, eles têm um termo que é tipo... homens de alta qualidade, que são homens que são chamados de bonito por lá e que são bem fisicamente, que tem o shape e tudo mais, vai pra academia, e o foco dela maior era isso. Então, independente do cara ser mais velho, ser mais novo, ou ser estrangeiro, ou ser chinês, o que ela priorizava era o cara ter um corpão e ter lá o face card que os chineses acham bonito. E isso também surpreendeu muita gente. Como que uma mulher, que no caso não é uma mulher, era um homem, com aquela máscara, com aquela aparência, conseguiu ficar com tanta gente, né? E os homens em si também que foram as vítimas, eram homens que eram conhecidos, que muitas mulheres seguiam, por exemplo, e, pô, queriam ficar com o cara, tá ligado? Então, muita gente acabou sendo reconhecida quando esses murais foram postados, seja por pessoas que já conheciam eles, ou então foram procurados por gente que queria achar o perfil do cara. E muitos desses homens foram descobertos porque eram homens casados. Por exemplo, teve uma mulher que reconheceu o noivo dela ali nas imagens e pediu o divórcio, porque não quis continuar com ele. Em outro caso, uma mãe descobriu que o filho se encontrava secretamente com a Sister Hong e também deserdou o homem. E muitos homens voltaram para um segundo encontro. Alguns, inclusive, justificaram que voltaram porque tinham desconfiado na primeira vez que era um homem e queria saber se era um homem ou não. Pô, isso aqui já é mentira. Isso aqui eu tenho que cravar, mano, que é mentira dos caras. Eu acho que todos que foram lá sabiam que era um homem. Sabia que era homem e gostaram, tipo, normal, né? Então, aqui, cara, inclusive, na hora que eles iam fazer ali o que tinha pra fazer, algumas vezes ela fazia questão de fazer numa posição que somente uma parte do corpo ficava pra fora. Aquela parte que não pega sol, certo? Então só aquela parte ficava pra fora, com a bundinha ali e tal, e o resto ficava coberto, pra que a pessoa não descobrisse. Mas eu acho que dá pra descobrir, mesmo assim. Cara, né? Eu não sei como é que eu vou falar isso, tá? Mas tipo assim... Dá pra ver o pacote embaixo? Se você olha, você vai comer o...
Não, sim, onde o sol não bate. Isso, vai comer o cu. O botão. É. E aí abaixo do cu tem o saco, né? Sim. E aí? Eu também escolhi a pior forma pra falar disso. A forma mais chula, tá ligado? Tá, e aí dá pra ver que tá ali o... Isso, tá ligado? Sim, mas é porque ela escondia a parte de baixo. Sim, mas ó, tu vai lá umas 2 vezes, tu não desconfia, tu Não. fala, bah... Não, aí... Né? E teve cara que foi lá também, que ela não é ele, né, gente? Porque ela não é trans, ela não é travesti, não é nada disso. Ela era um cara que literalmente se vestia de mulher, tá ligado? Então é ele, tá ligado? Não dá pra confundir. É ele, no caso, né? Isso. Ele, simplesmente, tinha cara que só baixava e fazia sexo oral. Geralmente ele tá... Que eu acho que é a galera mais desconfiada, a galera que talvez essa galera não toparia, digamos. Mas a galera que foi pra essa parte também acho que deu pra perceber, deu pra ver e os caras foram porque queria. E aí entra uma outra parte importante. O quanto você ser gay na China é problemático. Isso, exatamente. Certo? Lá não é uma situação que você pode fazer. Tanto que os familiares que descobriram falaram, não quero mais você em casa. As mulheres que descobriram, aí obviamente por uma questão também de traição, falaram, não quero mais nada contigo. Porque lá é muito mal visto. Certo? Então muita gente viu como uma oportunidade para esses homens de terem um encontro com uma mulher, publicamente ele estava sendo visto entrando no quarto de uma mulher, certo? E o cara até, tipo, às vezes pra ele mesmo se enganar, sabe? Tipo, é uma mulher. Mas não é uma mulher. Então, entendeu? eu ia falar isso, eu acho que é de 2 casos, né? Um desse desejo meio que reprimido, né? Que às vezes o cara tem de, tipo, se relacionar com outro homem e tal. E também o preço, né, mano? Dá uma cesta de fruta. Uma fruta é mais barato, absurdo. né? Então, tipo assim, é um negócio que entrou em pauta, né? O quanto que o fato das pessoas que estavam indo lá não poderem ter um relacionamento gay abertamente no país fez com que essas pessoas fossem atrás desse tipo de pessoa, tá ligado? Alguém que, teoricamente, ia fazer tudo no sigilo. E, no fim, tava lá gravando e publicando, né? E, bom, a polícia vem pedindo para que o público pare de compartilhar esses materiais, principalmente os que expõem partes íntimas e coisas do tipo, pois se tratam de violação de privacidade e direitos individuais. Autoridades também estão removendo os conteúdos que encontram, principalmente lá na China, né? E agora, velho, a Sister Home virou um símbolo de sucesso. Isso porque tem tutoriais de como se vestir com ela, tem máscara sendo vendida dela, com a peruca junto, a blusa floral que ela usava, a saia preta que ela usava, tem filtro no Instagram que coloca você no quarto com ela. Então você usa o filtro, você vai lá pro quarto da Sister Home. Isso adianta. Tem anúncio falso de produtos com a imagem dela, inclusive já é um golpe, né, que estão fazendo. A pessoa vai comprar uma caneca da Sister Home e toma um golpe. Essa pessoa merece também, né? Tem lojistas de perucas fazendo anúncio somente da peruca da Sister Home. Você vai comprar a peruca, já vem escrito, peruca da Sister Home, tá ligado? E os caras são muito rápidos, mano. Pô, é muito rápido pra lucrar, mano. E bom, o plano dela era justamente esse, era ficar famosa e conseguir lucrar com tudo isso. Dela não, né? Dele, de novo, desculpa, pessoal. Do Giao. Ele criou um grupo, inclusive, onde compartilhava essas gravações e para entrar nesse grupo custava 150 yuans, ou então 116 reais. A polícia alega que ele conseguiu levantar um dinheiro significativo, com muitas inscrições, mas ainda não revelou a quantia exata. E tava comendo bem também, né? Tipo, no sentido de encher a pança. De fruta, né? Bom, e ele foi preso então no dia 6 de julho, há algumas semanas, mas a história só foi chegar por aqui agora. Ele foi preso depois de uma longa investigação da polícia e agora enfrenta acusações envolvendo distribuição ilegal de material obsceno que podem resultar numa pena de até 2 anos de prisão, o que eu particularmente acho pouco. Porque o crime que foi cometido, a gente deu risada aqui em alguns momentos, mas num país como aquele, por exemplo, né? E aqui no Brasil também. Não, aqui no tu Brasil, eu acho divulgar que a imagem assim não tem como. eu acho que aqui no Brasil também daria muito ruim, tá ligado? Pô, tu divulgar a imagem de mais de 1.000 pessoas, tipo, Pô, sim, transando e... pegar que 2 isso? anos de cadeia com o máximo Não, absurdo. é pouco, tá ligado? Pouco. E ele também pode enfrentar ali acusações por invasão de privacidade e por isso ele segue detido e aguardando o julgamento. E pra piorar tudo, pessoal, surgiu um rumor de que várias vítimas, pelo menos 11 das vítimas dele, teriam sido contaminadas pelo vírus HIV, ou seja, teriam pego AIDS através da relação com a Sister Home. Por enquanto, as autoridades não confirmaram isso, até porque tem uma lei do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, lá de Nanquim, que fala que o registro médico da pessoa é íntimo. E você revelar o registro íntimo da pessoa é uma ilegalidade, é proibido. Ou seja, né, eles não podem revelar se ela tem HIV ou não.